Queridas amigas, queridos amigos que nos seguem na Comissão de Justiça e Paz de Brasília, eu queria aqui saudar a todos vocês pela presença, por estarem aqui nos acompanhando nas redes. Estamos aqui na nossa primeira conversa de Justiça e Paz do ano de 2023, um ano tão importante. Passamos por tantas dificuldades nos últimos tempos, uma luta incessante pelos direitos humanos e também, nesses últimos anos, passamos falando muito de esperança, na procura por um mundo melhor, na procura por direitos humanos como uma bandeira de esperança, de que o sol viesse a raiar, de que a primavera viesse a florir, sempre utilizando as nossas conversas como uma forma de esperançar a nós e a todas e todos vocês. Bom, nós podemos falar que mesmo com acontecimentos muito duros que se passaram no mês anterior, o nosso país hoje em dia ruma para passos de muita alegria e muita prosperidade. Por esse motivo, a Comissão de Justiça e Paz de Brasília, ela inicia o seu ano, as conversas, nossos diálogos, com mais esperança, com mais força, com muita potência. E aqui, é, essa conversa, ela mesmo falando de fatos ainda muito duros, a gente tem falado em nossas colunas ainda dos entulhos, ainda das violências que se passaram no governo federal anterior, a gente vai debater um pouco isso. A gente vem falar da esperança, da luta e, claro, da não impunidade, com uma figura pública que é uma pessoa muito querida, que nós temos muito orgulho de ser um membro da nossa comissão, que é o Procurador da República, Felício Pontes. O Felício é o procurador da Procuradoria Regional da República, aqui do Distrito Federal, né, da primeira região, e é responsável pelas apelações da região amazônica. O Felício tem um trabalho histórico, trabalho denso na região amazônica, hoje alocado aqui no Distrito Federal, e veio a compor a nossa comissão desde o ano passado. E com muita alegria e muita satisfação, ele vem a dialogar conosco sobre as questões amazônicas e, claro, sem falando das questões amazônicas, não poderíamos deixar de dialogar sobre os entulhos de violência, as dificuldades e, claro, o genocídio Yanomami, que acabou de se projetar, ou melhor, transparecer aos nossos olhos nesse último janeiro. A gente sabe que os fatos vinham se passando, mas eles é, exasperam, eles exalam, eles explodem agora a partir das investigações e, claro, das denúncias. Então, o Felício vem aqui nos ensinar, vem nos debater, vem nos demonstrar esses fatos e também tudo sobre a questão amazônica. Nós estamos muito felizes de receber o Felício aqui como nosso palestrante sobre o nosso que vem dialogar nossa conversa mensal. Aqui, mais uma vez, a gratidão, a felicidade de Felício estar aqui abrindo o nosso ano de 2023, esse ano que é muito especial para nós, é um ano de defesa, proteção, mas também de construção de direitos humanos, e o Felício simboliza isso para a gente, mas também pela gratidão do Felício fazer parte da nossa comissão. Bom, feita essa introdução, e aqui eu peço desculpa por me alongar, eu queria também anunciar o nosso mediador, que é o nosso magnífico reitor, Zé Geraldo Souza Júnior, também membro da nossa comissão, que nós orgulhamos muito e que pertence ao fundador da nossa comissão, o Geraldo. Eu passo a palavra para você para que nós comecemos esse belo debate. É muito promissor, claro, fatos muito tristes, mas que nós devemos denunciar, debater, para que a gente possa construir um Brasil mais próspero, mais humano, e que a gente possa cada vez mais, na verdade, não só proteger, mas, na verdade, construir junto com os povos originários desse país. Zé, por favor. Então, é uma alegria iniciar, né, o nosso
circuito de conversas do ano de 2023, e o fazer com a presença do Dr. Felício Pontes, nosso companheiro de Comissão de Justiça e Paz, mas que é precedido por todas as credenciais que o presidente Eduardo acabou de declinar, né? E que eu apenas com muita satisfação agrego o fato de que, além de companheiro da comissão, ele é também colega de ofício na área docente, professor universitário, que, inclusive, agora colabora como professor visitante, né, na UNB, a minha universidade, exatamente no núcleo de estudos amazônicos, um núcleo bastante bem instalado na universidade, com um percurso notável do ponto de vista da defesa da Amazônia, né, como um bem civilizatório, né, um espaço-conceito, né, que mobiliza, né, não só a nossa expectativa de brasileiros, mas da civilização do mundo todo, né? Então, é uma alegria ter o Felício aqui, né? E também para nós é um orgulho, né? Porque membro da Comissão Justiça e Paz, ele integra o processo de pontifício, né, de organização no Brasil da REPAM, né, a Rede Eclesial Pan-Amazônica, né, que se liga à agenda da sinodalidade, né, e que atualmente, né, tem se apresentado muito de forma protagonista, né? Esses dias, por exemplo, Dom Leonardo Steiner, que é o arcebispo de Manaus, né, que foi nosso advisor, nosso conselheiro na Comissão de Justiça e Paz, ao tempo, Felício, em que ele, secretário-geral da CNBB, foi encardinado aqui em Brasília como bispo auxiliar e foi o bispo que, vamos dizer assim, é, orientava, né, a nossa comissão, né? E é importante ouvir, sobretudo no caso recente e dramático Yanomami, né? Então, a conversa começa, como você disse, com uma questão difícil, Eduardo. Mas são as questões difíceis que nos movem, né? No espaço judiciário, por exemplo, o Felício e você sabem, né, que se usa a categoria do hard case, né? São os casos difíceis que exigem soluções agudas, soluções profundas, né? E são como que oportunidades, né, para a gente refletir sobre a nossa realidade, porque nos tira da zona de conforto, do conformismo, da acomodação e nos obriga a ter papel ativo na realidade, mas também no pensamento, né? Então, acho que começamos bem, né? Começamos com aspectos muito difíceis, porque o ano também começou com a questão ecológica, né? O novo governo, na expressão do seu presidente, ainda não empossado, mas já no cenário internacional, pelo tema ecológico, climático, né? Amazônico, né? Sendo integrado ao concerto dos povos que têm responsabilidade nesse campo, né? E saudado porque o Brasil volta a ser um participante reconhecido nessa mesa, né? Então, por exemplo, na COP27 já ali o presidente Lula trazia a agenda ecológica, climática e amazônica, né? Mas também porque na abertura àquilo que são os dramas do nosso desenvolvimento, tema da REPAM, né? É, a questão Yanomami, o flagelo Yanomami, acho que
talvez o Felício nos esclareça se é próprio falar em genocídio, né? Mas tem contornos muito indicativos dessa realidade, né? E a cada dia surgem novos indicadores de que não é ocasional e tinha um projeto, um planejamento, né, que resultou nessa questão, é, no equívoco da concepção de desenvolvimento, pensar que a extração, né, de matérias-primas, de minérios e de insumos da floresta sejam uma forma de desenvolver, né? Mas, pelo jeito, também aí se embutiu uma clandestinidade criminosa, né, que atingiu, né, não só as organizações que se aparelham para esse fim, mas a cumplicidade administrativa, burocrática, governamental, né? Então, é um tema difícil, é um hard case, né? Mas é para isso que nós nos apresentamos, né, na interlocução política, filosófica, sociológica, teológica e jurídica, né? Então, é uma alegria a gente abrir o ano com a participação do nosso colega de comissão, Felício Pontes, nosso professor, né? Nosso representante pontifício. Ele, ele aqui tem credenciais, né? Que vão além da nossa circunscrição pastoral, né? Bem-vindo, Felício. Obrigado, professor Zé Geraldo, meu mestre, Eduardo, meu presidente. Vocês não sabem a honra que eu tenho hoje de estar aqui com vocês. O Zé Geraldo já sabe disso, mas quando eu era estudante lá na Universidade Federal do Pará, lá do Rio Guamá, passando, chegou em minhas mãos um material todo muito folheado, muito rabiscado, eram xeroxes, e na capa, eu fiquei fascinado quando li aquilo. A capa estava escrito "O direito achado na rua". Eu devia estar no terceiro ano de direito quando isso chegou em minhas mãos, lá na década de 80, e aquilo foi um divisor de águas, porque eu disse, olha, é exatamente isso que eu quero fazer. Naquele tempo eu já estava meio em dúvida, muito novo e tal. Eu disse, é esse direito que eu quero trabalhar, é esse direito que eu quero construir. E, Zé Geraldo, isso acabou me levando ao Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal é consequência do que eu consegui captar do mestre, sem ser presencial, não era nem virtual, ele era meu mestre pelas coisas que escrevia, e me fez ingressar no Ministério Público. Me ajudou muito nesse sentido, em despertar a vocação, né, Eduardo? Às vezes a gente desperta a vocação por coisas que a gente jamais poderia imaginar. Era algo muito simples. E o direito achado na rua foi um despertar da vocação para o direito, e aquilo que me fez entrar no Ministério Público, que naquele tempo estava sendo punhado, né, do que é hoje, o órgão que seria de fazer a defesa da sociedade, e, em particular, Zé Geraldo, a defesa jurídica dos povos indígenas. Aquilo me chamava muito a atenção e me fez caminhar para o MPF, por conta exatamente dessa missão. E hoje nós vamos conversar sobre Yanomami, tem tudo a ver com tudo isso. Como diz o Papa, está tudo interligado, né? Tudo está interligado, como diz o Papa Francisco. E é nesse clima de alegria, de confraternização, que eu venho aqui falar sobre esse hard case, que é a questão Yanomami, né? E queria começar, professor Zé Geraldo, com a sua indagação sobre o genocídio. Eduardo, e a gente pode ficar agora um pouco mais, assim, eu acho que a grande discussão que vai ser feita no mundo jurídico e no mundo social nos próximos meses será essa: se isso que está acontecendo com o povo Yanomami pode ou não ser considerado genocídio. Acho que essa é a grande indagação. Tanto é que o ministro da Justiça, Dr. Flávio Dino, ele determinou a abertura de um inquérito policial exatamente com esse teor, né? De saber se aquilo que se caracterizava como genocídio. E eu não sei se eu posso adentrar, né, nesse tema, porque para que a gente fale sobre isso, é necessário voltar à década de 80, também no território Yanomami, porque
Coincidentemente, entre aspas, Eduardo e Zé Geraldo, meus caríssimos, coincidentemente, entre aspas, o único processo de genocídio julgado e existente na justiça brasileira foi o caso do massacre de Rachimum, na década de 80, também na terra indígena Yanomami. E eu acho que, para que a gente pudesse entrar nesse tema, era bom saber o que foi considerado genocídio, então, pela justiça brasileira naquela época. Eu queria voltar, então, para esse fato histórico, porque foi em 1997 que o Ministério Público ofereceu a denúncia pelo crime de genocídio. E a situação era a seguinte, eu acho que esse aqui é o ponto, professor Zé Geraldo e caríssimo Eduardo, que o crime de genocídio aconteceu naquela década de 90, nos Yanomamis, em duas etapas. Na primeira etapa, 4 indígenas foram mortos a tiros. Era um local fora da aldeia, era um local dentro da mata. E numa segunda etapa, que algumas semanas depois, não foi de imediato, isso eu queria chamar bem a atenção para esse fato, porque ele vai ser extremamente elucidador para a conclusão que qualquer um de nós possa tirar aqui. No segundo momento, semanas depois, 12 indígenas foram mortos a tiros e mutilados de facão. Olha só, mortos a tiros e mutilados com facão. Esses indígenas eram um homem adulto, 2 mulheres idosas, uma mulher adulta, 3 adolescentes, 4 crianças e um bebê. Pasmem. Essa foi a cena que foi considerada pelo Ministério Público Federal como genocídio e foi levada à Justiça Federal em Roraima. Agora, para encurtar o tema desse processo judicial, eles foram julgados, foram condenados a 20 anos de prisão, eram garimpeiros também, e o caso vai chegar em 2006, Zé Geraldo, no Supremo Tribunal Federal, em 2006. E o Supremo decidiu o seguinte, eu vou pedir licença a vocês para ler um pequeno trecho do acórdão do Supremo sobre o único caso de genocídio que é existente na Justiça do Brasil. Ele vai dizer o seguinte, o Supremo: pratica genocídio quem intencionalmente pretende destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, cometendo, para tanto, atos como assassinatos de membros do grupo, dano grave à sua integridade física ou mental, submissão intencional destes ou ainda tome medidas a impedir os nascimentos no seio do grupo, bem como promova a transferência forçada de menores de um grupo para outro. Fecho aspas. Essa foi a definição que o Supremo deu de genocídio. Reparem que é uma definição bem ampla, viu? É uma definição que agrega muitos detalhes de uma prática criminosa. Ele vai dizer o seguinte, olha, é aquele que intencionalmente pretende destruir. Não é preciso que ele tenha destruído, é a primeira conclusão que se tira que é um crime que não precisa estar consumado no sentido de que a etnia esteja extinta, ou o grupo esteja extinto, completamente morto, para que se considere o genocídio. Né? E pode ser no todo ou em parte. E esse grupo pode ser nacional, pode ser étnico, que é exatamente o caso dos Yanomami, pode ser um grupo racial, alguém atentar contra os quilombolas de uma comunidade inteira, por exemplo, também seria aqui, por essa definição do Supremo, considerado genocídio, ou que possa cometer, eu queria chamar a atenção para esse último detalhe, que possa dar dano grave à integridade física ou mental desse grupo. Reparem que é um conceito muito amplo que o Supremo deu, no único caso julgado de genocídio no Brasil, que como disse, entre aspas, por coincidência, também diz respeito a essa mesma área. E a ONU, para terminar essa nossa conversa sobre essas definições e a gente partir para o caso concreto, a ONU, em 46,
ela vai, na Assembleia Geral de 46, ela vai definir que o genocídio, eu vou abrir aspas para não correr o risco de falar algo, fazer alguma heresia, o genocídio é uma negação ao direito à existência de grupos humanos inteiros, enquanto que o homicídio é a negação do direito à vida de um indivíduo. A ONU ainda vai fazer essa distinção entre o que é o genocídio e o que é o homicídio, para que a gente possa chegar a essa uma conclusão e trazer agora, com essas bases teóricas, para o caso concreto, né, do que aconteceu, do que vem acontecendo lá. Eu acho que é a grande conclusão, nós vamos tirar várias delas desse julgamento do massacre de Hashimun, mas a grande conclusão é no sentido de que o Supremo Tribunal Federal deu uma interpretação ampla, suficiente para o genocídio, e acho que essa interpretação ela conjuga os postulados básicos de direitos humanos que nós temos tanto consagrados no campo nacional quanto internacional. Vocês acham que essa definição tá bem esclarecida? De minha parte, Eduardo, se me permite, eu acho que não só bem esclarecida, como ela tem o alcance de organizar nossa reflexão sobre esse tema extremamente controverso, né? Porque, claro que na linguagem do comum, nós temos a tendência de dar extensão simbólica a muitos termos, né? Então, a gente fala, por exemplo, fascismo, né? Então, vem toda a discussão para saber se o fascismo é algo que está circunscrito a um episódio específico do contexto civilizatório ligada às ações de Estado que implicaram, né, em implantar um sistema político autoritário, subordinante e excludente no social de grupos e de mentalidades, né? E hoje a gente trabalha a perspectiva de estender o conceito não só para as ocorrências dos anos 1940, com o nazismo, o franquismo, o fascismo italiano, né? Mas pensá-lo de forma mais abrangente, nos valendo, por exemplo, de categorias como a que Humberto Eco elaborou para caracterizar essas dimensões e dizer que é um fascismo eterno, né? Que ele pode se projetar fora daquele contexto em que o termo politicamente foi designado. E juridicamente, né? Porque houve tribunais penais internacionais para cuidar das consequências do fascismo. Com genocídio, com racismo, a mesma coisa, né? E até no plano jurídico se esvaziou um pouco a tipificação do crime de racismo para falar de injúria racial, né? Agora reunificados numa legislação, né, que equipara, né, a injúria social e põe termo à discussão. Acho que com genocídio é a mesma coisa. A gente fala, diante do horror simbólico de práticas políticas, mas você trouxe uma precisão fundamental, que é o da tipificação. Estamos ou não no registro do que se tornou uma notícia crime, né? Global, diante de um crime de genocídio, né? E eu acho que você deixou isso muito claro, porque a descrição do tipo penal nacional, na legislação nacional, ou do tipo penal em sede convencionalidades, né, de convenções e de tratados, né, estamos diante da ocorrência de um crime de genocídio, né? Que, por isso, é importante que se mande verificar se isso está presente, a iniciativa do ministro da Justiça, né?
que tem a clareza disso, é um ex-professor de direito, um ex-juiz federal, não é isso? É, nas circunstâncias da ocorrência do fenômeno, né, que é uma recorrência de uma disputa do espaço é, de geração de riqueza na Amazônia, né? É, e estou falando Amazônia para dizer que isso não é só no Brasil, é só no território compartilhado por 9 países, né? É, e que, de algum modo, né, é, organizou uma ação, né, seja do ponto de vista ideológico, criar a mentalidade do atraso daquelas populações e que, portanto, elas podem ser superadas pelo desenvolvimento antropológico, né? Povos antigos, povos primitivos, né? Povos bestializados, né? Seja do ponto de vista sociológico, né? Tem que integrar, né? E integrar significa aculturar, mas significa também destruir seus modos de existir, né? Sua cultura, suas tradições, seus usos, né? Seu modo de reproduzir sua existência social, né? Mas também significa impedir um conceito constitucional, né, de que os sujeitos de direito não são só as pessoas, são também a natureza e aquilo que o Papa Francisco chama, né, da responsabilidade político-teológica com a casa comum, com o planeta, né, que são os direitos de novíssimas gerações, não é isso? Então, acho, Felício, que é um bom ponto de partida colocar isso, né? Porque vai haver uma disputa narrativa sobre esse aspecto, né? Mesclada com tergiversações do tipo econômico, de tipo ideológico, né? O que estão na base da realização da nossa Constituição e também dos valores que organizam, né, o nosso projeto de sociedade, né? Mas, no fundo, é uma ação de eliminação de um grupo social para liberar um espaço eh, territorial cuja densidade econômica é de muita atração para a ganância exploratória das riquezas contidas nesse território, né? E que, com a presença indígena, e no caso Yanomami, né? Contraria interesses muito fortes que se coluem, né? Muitas vezes, não só na organização dos grupos de exploração, mas nos seus apoios burocráticos, administrativos, legislativos, judiciários, né? Porque tem liminares que são concedidas aqui e ali, reintegrações que são concedidas aqui e ali, né? Em suma, eu acho que isso é muito importante que você traga, né? E se você puder combinar esses elementos, por exemplo, na sua visão como um procurador que atua no tribunal que discute essas questões amazônicas, né? Mas também mostrar um pouco quais são as aberturas que existem, né? Do ponto de vista de judicializar essa questão, mas também internacionalizar essa judicialização, né? Você falou que é um caso no Supremo. Pelo que eu sei, já há algumas ocorrências no âmbito do TPI, do Tribunal Penal Internacional, né? É, Isso, também, também. É, Eduardo, gostaria de comentar alguma coisa? Eu ia- É exatamente nesse sentido. Primeiro, demarcar, de fato, Felício, como o Zé Geraldo colocou, a importância dessa construção de um paradigma que você aponta, como o Zé muito bem estabeleceu, o debate político, a construção narrativa do termo genocídio, claro que a gente sabe que é muito importante, ela também consolida o processo judicial, ela potencializa as cabeças do judiciário, a gente pode dizer assim, mas ela não altera o julgamento.
digamos assim. Ela talvez encoraje o julgamento, mas a parte técnica ela precisa ser muito bem pensada para que não se passe a carroça por cima dos bois, digamos assim. Estou colocando aqui um termo. Bom, e aí a sua construção ela é muito pontual em confirmar uma percepção que eu também e confirmar uma percepção. Eu tinha tido essa percepção, mas não sabia se ela estava tão precisa. E você é, é, vem com um paradigma ilustrando de fato que existe é, bons elementos a indicar a construção jurídica do genocídio. É claro que vai ser apurado, claro que vai ser investigado, claro que depois vai ser eventualmente julgado, mas que não se trata de uma construção política, não se trata de uma construção narrativa, é algo que existe boa base, já existe julgamento no Supremo, e agora o debate que você venha nos acrescentar sobre a questão da Corte Interamericana e outros fatos. Então, acho muito importante pontuar isso, inclusive porque muitos colegas debatem a questão do etnocídio. E o etnocídio é uma questão importante, inclusive não tipificado ou tipificado nas entrelinhas. E, e, e nesse caso especificamente, assim como o julgamento do STF, mesmo existindo o etnocídio, existe o genocídio. Juridicamente falando, o genocídio, ou pelo menos averigua-se o inquérito sobre genocídio para que depois se apure eventualmente o julgamento. Quer dizer, são coisas distintas, né? O etnocídio é uma coisa, mas o fato, a normativa criminal federal e também internacional do crime de genocídio existe elementos para se apurar. São coisas distintas, né? A gente sai do plano mais intelectual, acadêmico do debate ou político, e a gente vai para o plano talvez intelectual, mas jurídico, e vai ao Ministério Público para fazer sua investigação, para depois o Judiciário julgar. É mais nesse sentido, Felício. Obrigado, Eduardo, por essa contribuição, porque eu acho que aqui nós estabelecemos as bases, então, do que será apurado. Toda apuração que for feita, ela vai ter como destino ver se aquilo que foi apurado se enquadra nesse conceito, e que é um conceito amplo, que não é um conceito que se pensa de genocídio quando se fala em Armênia, quando se fala em alguns grupos étnicos do Oriente Médio, do que aconteceu de verdade, não, aqui, e que foram dizimados e tal, e que se buscou dizimar esses grupos todos. Aqui o conceito moderno que nós temos, o conceito contemporâneo de genocídio, ele é extremamente amplo. Então, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o Supremo vai manter esse conceito de genocídio, vai trazer, a Polícia Federal vai trazer os fatos com o Ministério Público e saber se isso se enquadra ou não. E os fatos, quais são eles? Eu acho que há uma coisa que me chama muito a atenção nessa tragédia em relação ao povo Yanomami, Eduardo, que para mim soa como o princípio que vai ser o principal fator desse inquérito que acabou de nascer, que é o seguinte: é a notícia de que nós temos 570 crianças mortas por desnutrição. Então, 570 crianças morreram nos últimos anos no território Yanomami por fome. Ora, nós estamos falando, a primeira coisa que me chamou a atenção nessa coisa, é que nós estamos falando de um grupo milenar. Os Yanomami já estavam lá muito antes dos portugueses chegassem nessas terras. Então, esse fato mostra que o povo Yanomami sabia muito bem viver e sobreviver há quase, pelo menos alguns arqueólogos dizem isso, há quase um milênio. Um milênio estavam lá, na mesma região. Então, o que faz com que aconteça uma mortandade tão grande de crianças por fome neste momento e que não tenha havido antes? O fato que é o divisor de águas é a invasão garimpeira. Os dados menores que nós temos dizem que nós temos 20 mil, durante esses 4 anos, 20 mil garimpeiros dentro da terra Yanomami. Se nós contarmos a população Yanomami somada com os que estão na Venezuela, dá mais ou menos 30 mil pessoas. Então, é uma invasão estúpida, é como se fosse nós aqui em Brasília tivéssemos, né, de uma hora para outra, o dobro da população chegando.
invadindo o nosso território, tirando as nossas árvores. Imagina isso, o efeito que isso, poluindo o nosso Lago Paranoá, que seria o único lugar que a gente teria de fonte para beber água, então poluindo os lençóis freáticos. Imagina nós aqui em Brasília, como nós reagiríamos diante de uma situação dessa. E foi exatamente o que aconteceu com o povo Yanomami. Nós tivemos uma brutal invasão, mas uma brutal invasão desproporcional e que causou eu acho que é o clímax de toda essa narrativa, é a morte de 570 crianças nesses últimos anos. Isso sim, se isso for apurado, e está sendo apurado, e ficar constatado, Zé Geraldo, de que nós tivemos uma omissão estatal intencional, somada a algumas atitudes do governo federal, que ainda vão precisar ser melhor esclarecidas, sobre como chegamos a essa situação e como foi o atendimento de saúde a essas crianças. Se houve chamado para que o governo federal, o DICEI e a Yanomami pudesse intervir nesse sentido e fazer com uma operação de guerra, como está sendo feita hoje, pudesse ter sido feita desde 4 anos atrás, nós não teríamos, com certeza, a catástrofe que nós estamos vivendo, que nos envergonha do ponto de vista mundial. O Brasil está numa situação de completa vergonha por essa atitude, pelo que fez com o povo Yanomami. E fez porque cada um de nós, de alguma forma, é responsável por isso, né? Eu fico comigo com as palavras do antropólogo Eduardo Ribeiro de Castro, que tem uma frase que para mim é categórica em relação aos povos indígenas, que diz: todo brasileiro tem sangue indígena, alguns na veia, outros nas mãos. E acho que ele possui toda a razão nisso. Nesse caso, nós vamos precisar distinguir quem são aqueles brasileiros que estavam responsáveis pela saúde Yanomami, que estavam responsáveis pela proteção do território Yanomami, e o que eles fizeram, ou o que eles não fizeram diante dessa situação. Porque me parece, Geraldo, que isso estava público. E nós tínhamos informação disso dentro do Ministério Público Federal, porque havia processos judiciais para que fossem restabelecidas as bases etnoambientais que iriam impedir a chegada de garimpeiros pelos principais rios da região. E nós tivemos ações, contestações da AGU contra a ação do Ministério Público Federal. Acho que isso tudo vai ser levado à tona. Talvez nós estejamos aqui nos adiantando um pouquinho daquilo que será notícia nos próximos semanas e próximos meses no Brasil. Mas acho que vale a pena fazer esse exercício de saber a gravidade daquilo que foi levado à tona nessa tragédia em relação ao povo Yanomami, né, Zé João? Eu acho que a sua pontuação ela tem muita importância por algumas razões que eu antecipo. A primeira é essa, de mostrar que, independentemente da nossa leitura filosófica ou teórica, né, há um crime tipificável que o inquérito vai demonstrar. E você acabou de dizer, né, que se configura de forma omissiva ou por ação intencional, né? Então, a presença garimpeira na região, né, ela promove as condições letais do processo, porque atinge ao espaço vital de existência de um povo milenar, né? É como se, por exemplo, Domingos Jorge Velho chegasse em Palmares e fizesse o cerco ao quilombo, mas construísse a sua vitória miliciana porque inoculou varíola na comunidade interna, né? Ou como um exército poderoso que chega num país da Ásia
né? E para alcançar a resistência de defesa do seu território, usa napalm, usa agente laranja, e primeiro destrói a natureza, para poder depois alcançar as mentes e as vidas, né? Então, há um processo que entrou ali, jogando mercúrio e outros agentes nocivos. Por exemplo, como você disse, eles sobreviviam há milênios, né? Do que a natureza lhe proporcionava, né? Agora eles estão esquálidos porque o rio está morto, os peixes estão envenenados, né? A comida que a natureza lhe proporcionava, né? O vestimento, a proteção, foram destruídos por uma ação omissiva que veio junto com a atividade do garimpo, né? Mas foi uma atividade que foi autorizada, que foi permitida, que foi livremente expandida, porque não houve fiscalização nem dos agentes de saúde, nem de fronteira, nem de segurança, de todas as forças que pudessem inibir esse processo. Agora, ficou aí, foram só os garimpeiros que tiveram, construíram estradas, fizeram uma malha aérea. Imagine um país, né, que é invadido por malha aérea, né, que não tem um SINDACTA que preveja isso, não tem nenhum instrumento de controle. E pior, né, as concessões, mas também, né, Felício, o discurso de justificação que a gente está, hoje, por causa da internet, está documentado. Né? Discurso de que essa gente é primitiva, que é subhumana, que atrapalha o progresso, que não deve ser alvo de políticas públicas. E isso foi anunciado. Nenhuma política pública, nem de proteção à saúde, nem de proteção aos territórios, nem de proteção ao seu modo de vida, né? Foi realizada porque a orientação de cima para baixo e a instrumentalização dessas agências produziu não só uma omissão, mas uma cumplicidade com o fato, né, que talvez tenha resultado em ganhos secundários, em ganhos paralelos, né, nessa modalidade de rachadinha que a gente viu acontecer país afora, né? Então, eu acho que é muito importante que o seu, a sua opinião abalizada, né, traga para, por exemplo, espero, Eduardo, que assim nosso programa vá para esse público de rede que seja Ministério da Justiça, que chegue ao ministro, que chegue onde a gente puder fazer chegar, né? Agora, eu acho que a gente também aqui, Felício, podia, porque a gente não vai resolver a questão, quem vai resolver a questão é o presidente do inquérito e o juiz que vai julgá-la, né? Mas eu diria assim, que tem um outro tema que eu acho que é importante a gente pensar enquanto Comissão de Justiça e Paz. Por exemplo, entrando no site do Vatican News, e tem todas as notícias do Vaticano, eu vejo que eles abrem uma aba muito incrementada sobre a Amazônia, né? Na qual, por exemplo, tem um noticiário muito forte da Repam, né? E é intensíssimo o circuito de informações sobre o que está acontecendo na Regional Norte da CNBB, no Brasil, mas também na Bolívia, na Venezuela, em outros campos, e muitos dos chefes pastorais, bispos, né, têm reafirmado, né, a importância de que a Repam continue sua missão de defender a vida, que a Repam mantenha o compromisso da Igreja da Amazônia no caminho do sínodo, que a Repam esteja atenta ao grito pela Amazônia, da Amazônia à COP27,
que a REPAM discuta e analise os direitos básicos dos pobres e indígenas, né? E o relatório de Dom Steiner, que visitou a região, né, Dom Leonardo, né? Então, a gente discute o jurídico na tipificação do genocídio, a gente discute o político na construção de uma concepção de desenvolvimento, né? Eu queria propor a você duas abordagens suas, uma sobre o que é o cristianismo ligado ao nosso compromisso escrito na REPAM, e o outro, o que é o constitucionalismo, que deriva hoje, em contexto latino-americano, num constitucionalismo que incorpora outros fundamentos para o nosso projeto de sociedade, indicando a natureza como um bem precioso, um bem social. O que você pode nos dizer disso, Felício? Eu sei É que muito cada um desses itens dá um programa, né? é exatamente isso que eu ia dizer. Esses temas são extremamente é, instigantes, né? Porque eles nos levam a uma reflexão que nós não estamos acostumados a fazer, e é uma reflexão que leva parte de pontos de vista muito distintos, muito diferentes, né? Você falou, Sérgio, no colonialismo primeiro, toda essa gama, esse episódio em relação aos Yanomamis é uma é um claro exemplo do colonialismo. Não o colonialismo mais da Europa em relação aos povos da América Latina, mas agora que os antropólogos chamam de neocolonialismo, ou colonialismo interno, né? Pessoas, se você olha os garimpeiros, e é preciso dizer aqui que não são aqueles que estão com coitadinhos, com batelas na mão e que vão garimpando ouro nos rios, assim, jogando um pouquinho de mercúrio, daquilo, não é esse tipo mais. Esse tipo de garimpeiro não existe mais, praticamente não existe mais. E não são eles que estão na terra Yanomami. Ali há uma organização criminosa. A mesma coisa acontece em duas outras terras indígenas em relação a isso, Geraldo, que é preciso que todos saibam. Em relação aos Munduruku, também nós temos invasão de garimpeiros e temos também na terra indígena Caiapó, essas duas últimas do Ô, Pará. Felício, Então, e no seu Pará, chegando às margens de Santarém, com balsas represando o Tapajós, né? Exatamente. A área Munduruku hoje, que está sendo invadida, que foi invadida, agora é um pouco menos a invasão, mas a que ainda persiste, é aquela que está na beira do rio Tapajós, é o que a gente chama da Mundurucanha, chamada Mundurucanha. É essa a parte mais afetada. Então, vejam que esse é o neocolonialismo. E o que é o neocolonialismo, Ramiro? O que é o colonialismo? É você adentrar no território dos outros, planejar um modelo de desenvolvimento sem respeitar as formas de organização social, de desenvolvimento daquela própria natureza. Eu me lembro, falando agora do Tapajós, Geraldo, o cacique geral Munduruku, Arnaldo Cabá, me dizia uma vez, estava conversando sobre desenvolvimento no meu gabinete e tudo, e falando, olha isso e tal, como é que esse negócio de bolsa, ele me perguntava isso, de valores e tudo, eu tentava explicar com um pouco que eu sei sobre e lá pelas tantas ele parou assim e disse, Feliz, sabe o que é desenvolvimento para mim? Aí eu disse, não, o que é, cacique? Desenvolvimento é ter água limpa e floresta protegida. Se eu tiver isso, meus filhos, meus netos, meus bisnetos vão conseguir viver muito bem nesse planeta. Então, de respeitar o que é a forma, uma visão de mundo completamente diferente da gente, sabe? Aí o Krenak, nosso best-seller, está dizendo isso há bastante tempo, e agora no último livro dele, O Futuro Ancestral, que é já um paradoxo extremamente instigante, o próprio título do livro, Futuro Ancestral, está mostrando isso, que o nosso futuro é se voltar para aquilo que a gente tinha antes, para as nossas origens. E esse modelo de desenvolvimento, que eu chamo de predatório, alguns chamam de economia da destruição, ele não se sustenta da Amazônia. Então, antes de passar para essa parte do cristianismo, que é muito instigante também, só um último detalhe sobre os Yanomami que eu queria trazer aqui. Sabe, Geraldo e Eduardo, que nós tivemos, e todos os povos têm um mito apocalíptico, né? Todos os povos, todas as culturas têm algum mito do final dos tempos. E o mito apocalíptico
dos Yanomami, que tem uma mitologia extremamente rica, é a queda do céu. O que é a queda do céu? Eles dizem o seguinte: o Davi Copenau e o Davi, Bruce. Isso. O Davi vai explicar isso de uma maneira muito muito didática no seu livro que tem esse nome, A Queda do Céu, junto com o antropólogo Bruce. E eles vão e ele explica, uma vez ele já tinha me dito isso de como a coisa funcionava, que é muito sintomático porque os Yanomamis estão vivendo agora. Ele diz o seguinte, Zé, e Eduardo, que o céu ele só se sustenta lá em cima porque nas suas extremidades há metais que saem do fundo da Terra e seguram como pilastras, que seguram o céu lá em cima. Se esses metais que estão aqui na base da Terra forem extraídos, o céu desaba. Eles servem de alicerce para as colunas de sustentação do céu. Isso tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje com a extração de metais no fundo da terra indígena Yanomami. Por isso que eles diziam, não se pode extrair, Davi Copenau vai dizer, não se pode extrair esse metal daí, porque nós vamos levar ao fim do mundo. Isso vai, e não é o fim do nosso mundo, ele dizia, é o fim do mundo de vocês também. Isso tem tudo a ver quando nós estudamos os cientistas das mudanças climáticas do painel intergovernamental da ONU, temos que isso tem tudo a ver com aquilo que Davi Copenaua, que nunca ingressou numa universidade, sabe pela sua vivência pela Universidade da Vida, pela Universidade de Yanomami. Nos disse tudo isso. Então, eu fico assim pensando, sabe, que o que nós, como cristãos, devemos fazer no caso desse. Olha, o Sínodo da Amazônia nos deu uma pista muito grande. Ele vai dizer o seguinte: ao cristão não existe não realizar a promoção e defesa dos direitos humanos. Não é uma faculdade. Não é uma faculdade. É imposição a todo cristão fazer a defesa e a promoção dos direitos humanos. Isso vem logo no início do documento do Sínodo para a Amazônia, e mais adiante, depois, na querida Amazônia, o próprio Papa Francisco vai dizer isso: olha, esse jardim, essa Amazônia, que eu considero um jardim, ele precisa ser cuidado. Então, a palavra que deveria ser traduzida do Gênesis de dominar a natureza, deveria ser cuidar da natureza. A tradução certa deveria ser cuidar da natureza. E depois isso aí vai ser aprofundado com o documento de Santarém, que foi o encontro dos bispos no ano passado, em Santarém, para comemorar 50 anos do primeiro documento dos bispos da Igreja Católica, foi feito em 1972, em Santarém também, que nos deu o marco, que nos deu a direção para onde a Igreja deveria cuidar, se voltar. E ele fala numa evangelização aprofundada, numa evangelização permanente na Amazônia, no sentido de se aculturar do missionário, do ser, seja ele leigo ou religioso, que ele possa se aculturar daquela região e assim saber o que ele deve fazer para a promoção desses direitos. Então, isso já estava sendo dito há 50 anos pelos bispos da Amazônia. Esse modelo, e nós estávamos em plena ditadura militar há 50 anos, e os bispos da Amazônia fizeram um documento para dizer esse modelo que está sendo proposto, era um início ainda da propositura dos planos de desenvolvimento da Amazônia pelo governo militar, e esse modelo não está correto com os povos da Amazônia e não está correto com a natureza. Isso é uma coisa de vanguarda, isso é uma coisa espetacular. Eu posso atribuir isso à ação do Espírito Santo. Quem assina aquele documento de 50 anos, hoje 51 anos? Pedro Casaldáliga, Dom Alberto Ramos, Dom Tiago Ryan, o arcebispo, Dom Ângelo Froz, o arcebispo de Abaetetuba, o santo para minha família e para mim. São essas pessoas. Dom Eurico Kreutler, o tio do bispo emérito do Xingu, Dom Erwin Kreuter. Essas pessoas foram extremamente corajosas em dizer que nós devemos nos engajar como cristãos para a defesa da Amazônia. E, por final,
O Papa vem dizer o seguinte, isso na sala sinodal, ele pega o microfone, não estava com o discurso pronto, Ô, Felício, explique para quem nos ouve que você estava lá. isso. Eu tive a dádiva de ser convidado para ser auditor do Sínodo para a Amazônia. Então, estava entre o grupo de auditores, tinha direito à voz, só não tinha direito a voto, porque a voto eram os cardeais e os bispos que tinham direito a voto. Mas tive direito à voz também na Assembleia Sinodal com o Papa. E o Papa dizia o seguinte: uma hora ele tirou o que estava lendo, várias vezes ele fez isso, né? Larga o discurso e vai aqui naquilo que o coração estava mandando. E ele dizia assim para a gente: a periferia é o centro. A periferia é o centro. Nós devemos estar lá onde estão as periferias, é lá o nosso lugar, é lá a nossa centralidade, ele dizia assim. E a Amazônia sempre foi considerada, né, até então, a periferia do Brasil, é o almoxarifado do Brasil, de onde se tira o rio para energia, para fazer energia, se tira tudo que é tipo de matéria-prima. Tivemos o ciclo da borracha, temos agora algumas monoculturas, como palma e cana-de-açúcar, e agora soja. Quer dizer, parece um almoxarifado do Brasil, parece uma periferia, um quintal que não se dá valor, sabe? E nós, como cristãos, aí vem essa coisa do cristianismo, Zé Geraldo, que eu acho que nós temos tudo a ver com isso. Primeiro, porque tudo está interligado, como o próprio Papa está dizendo. E depois que a savanização da Amazônia, esse processo que já começou a ocorrer, ele vai nos levar ao colapso aqui em Brasília, porque nós vamos diminuir muito o número de chuvas. Uma última pesquisa está dizendo que até o final do meio deste século nós teremos 30% menos água no centro-sul do Brasil por conta da destruição da floresta. Então, isso tem tudo a ver com a gente. Mesmo que a gente seja extremamente egoísta, que eu queira pensar só em mim, que seja um produtor rural do Distrito Federal e só pense em mim, a minha meta tem que ser a promoção da floresta amazônica. Eu preciso que ela esteja em pé, senão eu não tenho água para irrigar minha plantação, sabe? Então, mesmo que eu seja egoísta, agora, se eu não for egoísta, se eu for cristão, eu devo pensar na promoção dos povos que estão na Amazônia. Eles precisam de nós, porque a Amazônia hoje está em disputa. E eu digo que essa disputa, Eduardo, é sobre dois modelos de desenvolvimento completamente distintos. O modelo de desenvolvimento predatório, de um lado, e o modelo de desenvolvimento socioambiental. Por isso, o site do Vatican News está com a Europa toda, de um modo geral, com tanta informação sobre a Amazônia, porque nós estamos nessa disputa e a igreja já tem lado. É bom que todo mundo saiba, a igreja tem lado. A igreja não compactua com o modelo predatório de desenvolvimento. Ela quer o modelo socioambiental, ela quer o modelo que promova os povos da floresta economicamente sem a destruição da natureza. Uma das coisas importantíssimas do documento do Sínodo para a Amazônia é que, por duas vezes, ele reconheceu algo que a nossa legislação ainda não reconhece, Zé Geraldo. Ele reconhece a natureza como sujeito de direito. Olha só. Isso é uma revolução copernicana. Talvez seja o grande passo civilizatório do século XXI, talvez seja esse. Reconhecer a natureza como sujeito de direitos. Nós reconhecemos só os humanos como sujeitos de direitos. E a igreja está dizendo, não, a natureza é sujeita de direito. Isso é o pensamento dos povos originários, que tem, né? O pensamento dos povos Esse tema já chegou ao constitucionalismo chamado latino-americano, né? E é aquela questão que eu também havia colocado, quer dizer, não é só uma questão jurídica, política, teológica, né? É também uma questão constitucional, né? Que dialoga com a visão global, por exemplo, o que a ONU já estabeleceu pela OIT com a Convenção 69, né, de que é preciso reconhecer esses direitos pré-inscritos na nossa visão do jurídico, que não é somente a legal nem a estatal. Aliás, isso está no voto do ministro Fachin a respeito do debate sobre
essa anterioridade do jurídico pré-cabralino, pré-colombiano, não é isso? É, no que o agronegócio quer contrafazer pela tese esdrúxula, do marco temporal, né? É, mas o Exatamente. constitucionalismo se abriu a isso, a ONU se abriu a isso com a Convenção 169. Você que é um procurador, o judiciário tem ideia dessa convenção, dessa interpenetração entre sistemas de direito, entre sistemas culturais, né? No voto do ministro Fachin está claro, por exemplo, essa interpenetração de sistemas de direito, né? Tá? Ainda incipientes, Geraldo, por isso que eu queria terminar com o constitucionalismo, por isso que eu trouxe esse tema do direito da natureza, para mostrar que o constitucionalismo latino-americano já vem avançando nesse sentido, sobretudo o andino, né? Nós temos na Constituição da Bolívia e na Constituição do Equador já artigos que dizem que a natureza é sujeito de direitos. Isso é um avanço. Mas também, por exemplo, na Colômbia, nós temos as melhores decisões sobre ecossistemas que foram garantidos, não deixados ser destruídos por ação do judiciário, estão na Colômbia. E na Colômbia não há. A Constituição da Colômbia é muito parecida com a do Brasil nesse ponto. Ela não fala em reconhecimento dos direitos da natureza. E mesmo assim, a Corte Constitucional da Colômbia a interpreta como sim, como a natureza é sujeito de direito. E o judiciário brasileiro, Geraldo e Eduardo, eles estão ainda incipientes nisso, mas nós já temos alguns faróis aí, algumas luzes que nos indicam esse caminho. O voto do ministro Fachin, nesse caso, que o José Geraldo falou, mas temos também o voto do ministro Barroso, no caso do Fundo Clima. Ele já começa a dizer que ele não que os humanos não são os únicos sujeitos de direitos. Ele já tem um debate sobre isso, ainda que en passant, no voto do ministro Barroso. Eu me lembro que na questão da vaquejada, nós temos dois votos importantes e que falaram nisso, dos animais, em relação aos animais, que dizem o seguinte, que também são sujeitos de direito, que avançaram um pouco mais nessa tese. Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Os dois fizeram isso também. Então, veja, nós temos também um voto brilhante do ministro aqui do STJ, o Og Fernandes, no sentido do papagaio. O caso era um caso que é muito simples, que era o caso do papagaio verdinho. O IBAMA prendeu um papagaio de uma senhora, Zé Geraldo. Aprendeu o papagaio. Essa senhora não se conformou e foi multada. Essa senhora não se conformou, queria o papagaio de volta e tal, e conseguiu mostrar: olha, esse papagaio tem mais de 20 anos aqui, ele é muito bem tratado, se ele está livre, se ele for para a natureza, ele vai morrer, porque ele já está há 20 anos aqui. E era um caso muito simples de um papagaio que foi devolvido para a senhora pelo STJ. Mas o que vem sendo, o que foi trazido no voto do ministro Og Fernandes é que é uma revolução, que ele vai dizer, ele vai se basear exatamente no constitucionalismo andino para dizer que nós estamos nesse caminho também e que a natureza deve ser considerada sujeito de direitos. Nós temos que sair desse antropocentrismo, achar que nós, seres humanos, somos os únicos e que merecemos ser sujeitos de direitos. Não, nós somos parte de um todo. E esse todo é Gaia, é a Terra, que é o... Então, essas coisas nos Isso o animam Papa muito. Francisco coloca na Laudato Si, né? E a É, primeira ação, eu tive a felicidade de fazer parte do grupo de procuradores que promoveu a primeira ação judicial invocando o direito à natureza, que é uma das 25 ações de Belo Monte. Eu assinei uhum. junto, escrevi junto com esse grupo a ação de Belo Monte e a sentença, hoje está em grau de apelação aqui no TRF em Brasília, e a sentença, Zé Geraldo, diz assim: olha, isso aqui, o juiz diz assim, isso aqui é um belíssimo tratado de ética e moral, mas não tem nada a ver com direito, porque não se reconhece, o direito não reconhece É, a natureza como sujeito de direito e indeferiu os nossos pedidos. e é bom que se diga que, embora isso seja uma configuração do que hoje já se categoriza como fases evolutivas do chamado constitucionalismo latino-americano, né?
e que muitos autores não colocam a Constituição brasileira porque ela não discute a natureza. Mas eu sustento que sim, na linha do constitucionalismo achado na rua, porque ela introduz a ideia do protagonismo dos sujeitos e, portanto, da possibilidade das vozes, né, que sustentam esses direitos, como, por exemplo, os indígenas que, em 88, saíram da condição de sub-humanos, silvícolas, para serem sujeitos de direito. Mas, por exemplo, países que têm realidades também semelhantes, como a Nova Zelândia, já Já. trabalham a tese da subjetividade titulável da natureza, dos rios sagrados, dos rios que formam parte desse futuro antropocênico, né, que os indígenas dizem é o nosso futuro, né? Então, se nós tivermos futuro, é por aí, né? Porque se a gente pensa a natureza como insumo, recursos, né? A gente vai exauri-la, né? Isso, E vai se desumanizar, né? Porque a nossa exatamente. condição de existência é essa relação inscindível, né? É, Não separável, né? sabe que, Geraldo, que o Papa já dizia isso na Laudato Si. Ele vai dizer o É, seguinte: a Bíblia não dá direito a uma interpretação de um antropocentrismo despótico, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. A Laudato Si vai dizer. Então ele já dizia, olha, vão acabar com essa coisa de antropocentrismo. Só que ele, na Laudato Si, ele não aprofunda para dizer que, olha, não é mais não temos mais o antropocentrismo, então vamos colocar o ecocentrismo. É o ser humano com a natureza toda no centro, não só o ser humano, mas quem vai fazer isso já é o próximo documento, que eu reputo um dos documentos mais importantes da doutrina social da Igreja, que é o documento do Sínodo para a Amazônia. Quem estiver nos assistindo, por favor, peguem ali na CNBB tem, nas Paulinas tem o documento do Sínodo da Amazônia e deixem como livro de cabeceira. Vale a pena. Então, que queria manifestar a riqueza dessa conversa. Professor Geraldo, muito obrigado pelas considerações. Felício, essa imensidão de conhecimento que passa pela complexidade da juridicidade desse feito, desse ato tão triste, desses acontecimentos, mas também a gente vem aqui debatendo até o sino da Amazônia, então todo um conhecimento tão vasto aqui e inclusive a dimensão ético, político, histórica e até ecumênica da questão amazônica e dos desafios que nós temos na nossa contemporaneidade. Bom, a nossa conversa poderia durar uma semana, se nós tivéssemos fôlego, tempo e também assunto não vai nos faltar. Mas teremos outras oportunidades para debater, tantas coisas aqui surgiram. O Felício segue conosco na comissão. Então, eu vou passar a palavra para o Felício fazer suas considerações. só antes de você passar para o Felício, ele mencionou um verdadeiro sínodo de bispos que assinaram a Carta de Santarém. Aí, como ele é do Pará, eu não posso deixar de fazer um registro memorialista, Felício. Ó, deixa eu mostrar aqui a você. Em 2007, na SBPC em Belém, eu fazia Hum, uma mesa com o Dr. Tomás Balduino. hum, E no meio da fala, né, a gente discutia um pouco essas questões. Ali no Guamá, onde está o campus da Federal do Pará, o evento se deu nas duas universidades, né, que são vizinhas, né? isso, A Rural e a Federal do Tradicional, Pará. né? É, Aí alguém fez uma interrupção, né, que, aliás, uma colega sua, que estava lá, Maria Eliane Menezes de Farias, não sei se você chegou a conhecer, muito, muito. né? Grande Maria É, Eliane. foi minha colega de mestrado aqui em Brasília, né? Olha que E me maravilha. ofertou essa Nossa Senhora de Nazaré. Nazaré, muito Pra- bem. A padroeira da Amazônia.
exatamente no meio do evento da SBPC, é, eu e Dom Tomás, que é nosso colega da UNB, ele fez o doutorado dele em antropologia na UNB. É, Ah, é? é, então, Que ma- que os filhos de Nazaré nos abençoe aí, né, Feliz? Amém. É, exatamente. Nossa Senhora de Nazaré é a padroeira da Amazônia, e todos nós que estamos discutindo isso, discutimos de alguma forma, né, o nosso mundo e o mundo da Amazônia também. Eu gostaria de fechar, Eduardo, essa nossa conversa tão boa, tão fraternal e tão profícua, com um trecho desse documento aqui, que é do Sínodo do Paramazônia, o documento final do Sínodo do Paramazônia, que para mim é um dos documentos mais importantes que nós temos dentro da doutrina social da Igreja. E e são passagens muito profundas, levando em consideração aquilo que já tinha sido dito pelo Papa Francisco na Laudato Si, que tinha sido também mencionado no documento de Aparecida. E uma coisa que me chama muito a atenção nesse documento, diz que eu acho que nós vamos precisando refletir, e eu acho que sintetiza o que a gente diz, está no parágrafo 45 do documento, que diz o seguinte: provavelmente nunca os povos originários da Amazônia estiveram tão ameaçados no nosso território como estão agora. Olha o que os bispos dizem. Os projetos extrativos agropecuários que exploram inconsideravelmente a terra estão destruindo esse território que corre o risco de se savanizar. A Amazônia está sendo disputada a partir de várias frentes. Uma responde aos grandes interesses econômicos, outra, um conservacionismo ecológico. Estamos sendo afetados por madeireiros, criadores de gados e outros terceiros, ameaçados por agentes econômicos que implementam um modelo alheio em nossos territórios, e dizem os bispos da Amazônia. E, por final, e depois de fazer essa consideração, estou tentando resumir a coisa, ele vai dizer o seguinte: a saída, que eu chamo de a saída para isso, que está no parágrafo seguinte, que é o 47, vai dizer assim: a ecologia integral se baseia no reconhecimento da relacionalidade como categoria humana fundamental. Isso significa que nos desenvolvemos como seres humanos com base em nossos relacionamentos conosco mesmos, com os outros, com a sociedade em geral, com a natureza, o meio ambiente e com Deus. Eu acho que essa é a chave. Se nós conseguirmos, né, na nossa Igreja Católica, fazer com que isso saia do papel e faça com que as pessoas vejam a Amazônia nessa necessidade de se relacionar com ela como parte nossa, ou nós como parte dessa Amazônia, dessa natureza toda, nós vamos fazer essa virada copernicana que precisamos fazer neste século e tratar com mais dignidade, com respeito, fazer esse diálogo intercultural com os povos originários e reconhecer os direitos da natureza. Obrigado, Eduardo. Obrigado, meu mestre Zé Geraldo. Felício, é uma alegria muito grande ter você conosco. Queria agradecer a você, queria agradecer ao Zé Geraldo por esse momento que nós estamos juntos, pelo tempo que vocês se dispuseram a conversar com o nosso público. Queria agradecer ao nosso público e é muito prazeroso estar aqui com dois juristas. Quando eu digo juristas, naquilo que eu considero a complexidade do jurista. Ele é muito mais do que o Zé Geraldo muito bem explicita isso. Ele é muito mais do que uma pessoa que trabalha com o direito. Ele domina não só o campo da ciência, mas domina o campo da humanidade, né? E vocês simbolizam isso. E naturalmente são exemplos para mim como ser humano. E também como um jurista que trabalha no campo do direito e das ciências humanas, sociais. Bom, agradecendo vocês, agradecendo nosso público, eu queria aqui também estender esse desafio que você nos colocou, nos provocou, tanto por um lado,
da não impunidade e do cuidado aos povos originários, né? Esse cuidado que nós temos que ter, não só de solidariedade, mas de compreensão dessa antiguidade, ancestralidade e de humanidade. É complicado falar isso, mas é verdade. Em pleno genocídio a ser apurado, ou melhor, investigado, judicializado, em plena barbárie, é importante que a gente dialogue sobre a compreensão da humanidade dos povos originários, para algumas pessoas que não conseguem perceber isso. Claro que para nós isso é muito é tão singelo e é tão óbvio, mas a gente precisa sensibilizar que a importância dos povos originários, dos povos indígenas, dos povos tradicionais, para esse caldeirão cultural, para essa pluralidade que fazem o Brasil ser a beleza que ele é, a beleza que ele é. Porque se ele se tornar algo homogêneo, ele perde o brilho. E se ele se tornar essa savana também, savana por todo lado, ele também perde esse brilho, essa pluralidade, se tornando algo que a gente não quer nem imaginar o que poderia ser. Então, essa beleza da democracia, essa beleza da pluralidade, é o que tem que nos movimentar e nos provocar como desafio. A tristeza, a violência nos chocam, mas de fato nos desafiam. Nos provocam a querer um mundo melhor e também a defender um mundo melhor. E, por isso, não só nos nossos discursos e nas nossas atitudes, mas também no nosso apoio a aqueles que vão atuar nesses processos como seus colegas, talvez você em algum momento, nesses processos de apurar as violações, mas também nos processos de defesa mesmo, não só na punição, mas na defesa de Belo Monte, não, das violações que aconteceram em Belo Monte, nas violações que aconteceram com os Yanomamis. E assim vem acontecendo, a gente sabe muito, não só na região amazônica, mas por todo o TRF-1, vamos colocar assim, nessa grande dimensão, que esse Tribunal Regional Federal da Primeira Região ele abarca, e eu sei que você tem uma atenção e um cuidado muito grande por várias regiões desse nosso Cerrado e Amazônia misturado. Então, que mais pessoas, que o nosso público, e que esse público multiplique o seu coração para ter solidariedade também para esses juristas, para esses cientistas, para esses agentes também do Poder Judiciário e que estão cuidando, que estão trabalhando na defesa da proteção e também na punição daqueles que violaram a nossa querida Amazônia. Bom, o recado é esse. Hoje foi um trabalho muito ligado à juridicidade e também à dimensão política e ética e também ecumênica do lado amazônico. Nós vamos ter outros diálogos e também conversas. Já convoco o querido Felício. A riqueza do seu trabalho é impressionante, não só no discurso, também no discurso, mas muito na prática. Felício não é um homem de falas, assim como o Geraldo não é, e hoje em dia, ou pelo menos gosto de dizer que não sou. Somos pessoas de prática que também reproduzimos a prática na oratória, e o Felício é um grande exemplo do trabalho da nossa comissão, e por isso gostaríamos e convidamos o Felício para que em outros momentos volte a contar, a demonstrar outros aspectos do seu trabalho e também das tristezas e alegrias que tem por esse nosso imenso Brasil. Muito obrigado, Felício, muito obrigado, Zé Geraldo, e muito obrigado a todos e todas que nos acompanharam. Próximo mês temos outras conversas, acompanhe nosso programa de rádio. Estamos trabalhando também a questão da não impunidade, o nosso slogan Sem Anistia, e claro, sem anistia ao genocídio a ser apurado Yanomami. Um abraço.
Muito bem, muito bem. Que bom estar com vocês. Zé, o Ah, seu